Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Flamengo, hein? Tem novidades aí no novo time. O Felipe Luiz tem novidade no elenco e muito mais. Ficou interessado? Então assiste esse vídeo. Ele pode cumprir esse contrato depois da Copa do Mundo. Eu ia falar isso agora. Se ele não for forçado a renovar mais um ano com os caras lá, porque ele ficou um ano machucado, que faz parte do jogo e ganhou 500 milhões. Se ele ficar mais um ano lá, eu fico desgostoso de ter o entendimento da presença dele em Copa do Mundo e o que ele vai fazer. Agora, se ele sair de lá e vier pro Flamengo, vier pro Santos, vier pro Corinthians, vier pro Palmeiras, vier pro clube grande daqui e jogar um ano antes da Copa do Mundo, eu acho que ele arrebenta. Eu acho que falta, eu acho que esse é o Quesada tem toda a razão. Você, pra estar em alto nível, tem que jogar em alto nível. E a Arábia não é um campeonato árabe. Casado contra sorteiro. O campeonato árabe é um bom campeonato, mas não é um campeonato de alto nível. Não. Então, assim, mas aí, Neto, só pra gente pensar no cronograma. É o segundo semestre de 2025. Mas eu tenho uma informação que há um bom tempo, eu já falei isso nos Donos da Bola, eu não venho de telefone no programa, não. Dificilmente eu venho. Eu vim hoje aqui porque eu queria mandar um beijo carinhoso pro meu cunhado, que fez uma cirurgia muito forte, pra minha sogra Deise, pro Rogério também, dos Heróis, né? Maravilhoso o Rogério, que faz uma campanha maravilhosa aí com os heróis, que vão em todos os hospitais de câncer para as crianças. O que eu penso é assim, que o Neymar, em 2025, ele joga no Flamengo. Ou ele compra o Santos. Pelas informações que eu tenho. Só o dinheiro que ele ganhou um ano lá, ele já compra o Santos. Vira SAF o Santos. Vira SAF o Santos, com o pai dele, ele compra o Santos e vem para o Santos. E antes da Copa do Mundo, ele joga no Santos e aí ele vai ter que jogar bola e vai jogar aqui, ele faz 40 gols no ano. O que você pensa sobre isso? Eu acho sensacional a ideia, junta uma coisa bacana que é colocar o Santos na prateleira maior do futebol. Eu conversei com uma pessoa lá do Corinthians hoje, que desse imbróglio todo em relação ao Hugo. O que eu sei é o seguinte, que são 4 parcelas de 200 mil euros, que são os 800 mil euros para pagar pro Corinthians pagar pro Flamengo. Só que aí o Flamengo não aceita a empresa que é aí, não sei qual que é o banco, que é o mesmo que é o banco do Mateuzinho, que também está atrasado. Que eu não gosto de falar nome desses caras aí não, que esses caras não merecem no programa meu, desse pessoal aí, não dou moral não. E aí o Corinthians precisa entender isso. Pô, se vocês estão com o problema com o Mateuzinho e com essa empresa que deu... Bom, não pode. Então são 4, eu acho que são 4 parcelas de 200 mil euros. E o Corinthians não tem dinheiro para pagar esses 5 milhões. O Corinthians não tem o dinheiro para pagar esses 5 milhões. Como vai arranjar esse dinheiro, eu não sei. Eu só sei que está no contrato as 4 parcelas de 200 mil euros para adquirir. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. E que é um erro de estratégia, um erro financeiro do Corinthians, não tenho dúvida nenhuma disso. Que já deveria ter pago os 800 mil euros. Já deveria ter pago. Falaram que tinha, né? Que teve muito dinheiro bloqueado. Não, mas falaram que tinha esse valor não, já. que estava guardado, mas 4 parcelas de 200 mil euros. É o que está no contrato. Se não pagar domingo, tem que pagar os 500 mil. Não, se não pagar, vai ter que pagar os 500 mil para jogar. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Bom, você tem um jogador como o Hugo, né? Que do Flamengo ninguém acreditou. Porque o que o Flamengo fez em relação a isso, se fosse o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, qualquer outro time, a gente estava dando um cacete no Flamengo. Ou no Corinthians, de colocar um jogador tão bom quanto esse por 2 milhões, por 1 milhão de euros. Isso aí é um absurdo que fizeram com o Flamengo. Mas a tecla é o seguinte, fazer isso, pô, vocês vão deixar o Hugo desconcertado pro jogo, domingo, vocês deixam o elenco preocupado, vocês não podem fazer isso. Não dá. Pô, vai lá, meu irmão, empresta o dinheiro do raio que o parte e compra esse cara à vista. Também ansiedade para esse jogo, ou ainda não, hein, Cícero? Porque antes do confronto contra o Corinthians tem o Fla-Flu, que é muito importante para o Flamengo e mais ainda para o Fluminense. E essa questão ainda que envolve o Hugo Souza. Tudo bem aí, Cícero? Bom dia. Boa segunda-feira para você, Cicão. Obrigado, Bruno. Um abraço para você, pro Mário Marra, pro Donan e pro Fã de Esporte, especialmente torcedor rubro-negro. Também uma boa semana para todos. Tá vendo que o clima aqui é um clima de São Paulo, né? Nuvens, tempo fechado, o sol nos abandonou nesse início de semana. O Flamengo
se preocupa, sim, tem 2 jogos importantes depois dessa data FIFA. Essa semana é muito importante, o time se reapresentou esta manhã, está terminando o treinamento lá no CT Ninho do Urubu. Primeiro, o Flamengo está pensando no Fla-Flu da próxima quinta-feira, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, Maracanã, 8 horas da noite, o mando de campo é do Flamengo. Esse jogo deveria ser no domingo, mas aí houve aquela inversão da CBF, trocou os jogos do Brasileiro por meio de semana e a Copa do Brasil para o próximo domingo em São Paulo. Isso foi tema lá no STJD, que nós acompanhamos, 9-0, o Corinthians e o Vasco perderam essa parada. O Flamengo, então, conseguiu o que queria, jogar primeiro o Fla-Flu. O Flamengo está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, 51 pontos ganhos com 28 jogos, um jogo a menos. Enfrenta o Fluminense, que é o 16º colocado, fora do Z4, 30 pontos ganhos também com um jogo a menos, 28 jogos. E depois o Flamengo só precisa de um empate no domingo na Neoquímica Arena para se classificar para a grande final da Copa do Brasil, já que venceu o primeiro jogo por 1-0. O jogo que foi a estreia do Felipe Luiz, novo técnico do Flamengo, substituindo ao Tite. O Felipe Luiz tem 2 jogos comandando o Flamengo, 2 vitórias de 1-0. Essa contra o Corinthians na Copa do Brasil e outra em Salvador, 1-0 também contra o Bahia, Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo tem 7 jogadores nesta data FIFA servindo as suas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo. Só devem chegar na quarta-feira, véspera do jogo, não devem jogar no Fla-Flu. Varela, De La Cruz, Arrascaeta na seleção do Uruguai, Fabrício, Bruno e Gerson na seleção brasileira, Eric Pulgar na seleção do Chile e o Gonzalo Plata na seleção do Equador. O Flamengo deve ter um time misto contra o Fluminense, guardando todos os principais titulares para essa grande decisão, valendo uma vaga na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. A dúvida para domingo até é o Alexandro, lateral esquerdo com desconforto muscular na coxa direita, está se recuperando, foi poupado contra o Bahia, mas deve ter condições para jogar contra o Corinthians. Bruno. Boa, Cícero, obrigado. Você e o Vlad já voltam para a gente discutir essa questão envolvendo o pagamento aí da multa ou a compra do Hugo Souza, tá? A gente já fala sobre isso. Só que teremos um Fla-Flu. Destaque principalmente para o Gabigol, que vem recebendo chances do Felipe Luiz, deu uma coletiva no Dia das Crianças, simpático, fazendo juras de amor ao Flamengo. E Felipe Luiz deve estar nervoso, hein? Primeiro clássico dele, primeiro Fla-Flu como treinador. Que isso, Felipe Luiz. Felipe Luiz. Para quem tinha dúvidas se Gabigol ainda queria ficar no Flamengo, o atacante esclareceu a questão neste fim de semana. Em uma ação do clube para comemorar o Dia das Crianças, o jogador respondeu a perguntas feitas por pequenos rubro-negros. Qual é a sua expectativa de jogar no novo estádio do Flamengo? Boa pergunta. Minha expectativa é enorme. Espero poder jogar no estádio do Flamengo, com a camisa do Flamengo. Quem sabe mais uma vez marcar o meu nome, fazendo o primeiro gol no estádio do Flamengo. Claro, se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. E estou muito feliz com esse projeto do estádio. Creio eu que o Flamengo merecia ter um estádio. Vai ter um dos maiores estádios, se não for o maior, do Brasil. Estou muito ansioso para que isso aconteça. Lembrando que o novo estádio do Flamengo ainda nem começou a ser construído e tem previsão de inauguração para daqui a 5 anos, em 2029, o que obrigaria Gabigol a ficar por bastante tempo no clube. Um Fla-Flu bem diferente. No meio da Copa do Brasil, o Flamengo tem essa preocupação, mas o Fluminense luta arduamente contra o rebaixamento. Felipe Luiz vai ter a primeira vez como comandante num clássico desta magnitude. E tem essa coisa, sabe que a Copa do Brasil pode ser o grande título do ano, mas ao mesmo tempo pode também complicar demais a vida do adversário. A vida do adversário pode se complicar se caso não vencer, por causa dessa luta contra o rebaixamento. Por outro lado, também essa possibilidade de, enfim, de uma vaga na Libertadores, que é o que o Flamengo busca, porque acho que Palmeiras e Botafogo, de repente, ali, Fortaleza vão estar brigando ali pelo título do Campeonato Brasileiro, então tem essa possibilidade de buscar ali entre os 4 primeiros. Você também não conseguindo vencer, nesse caso o Flamengo, pode também ficar mais distante dessa possibilidade da vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. A grande novidade é que o Flamengo ainda não respondeu o Corinthians se aceita as garantias em relação à compra do Hugo Souza. Por isso, o jogador segue com um contrato de empréstimo até o final do ano. E se não houver uma resposta em relação à compra, o Corinthians vai ter que pagar novamente a multa no final de semana, mais R$500 mil. Já pagou R$1 milhão pelos 2 jogos anteriores, vai ter que pagar mais R$500 mil para colocar o goleiro em campo. A questão é que o Flamengo talvez não aceite as garantias da Brax, que é uma empresa ligada ao Corinthians, e aí o que aconteceria? Os 4,8 milhões de reais, que é o valor que o Corinthians vai ter que pagar em 4 parcelas até 2026,
teriam que ser pagos à vista sem essa garantia. O Corinthians se apoia muito no contrato que fez em relação ao Flamengo e ao Hugo Souza para a compra do jogador. Mas a gente pode ter novos capítulos dessa novela que está virando a transferência do goleiro ao Corinthians em definitivo. Como sempre, são também as do Cícero Melo. Cícero, vamos lá, hein? Novidades envolvendo Hugo Souza, Flamengo, Corinthians e Copa do Brasil? Conta aí pra gente. Pois não, Bruno, só dizendo antes que o sol reapareceu aqui no Rio de Janeiro. Enquanto essa situação do Gabigol está indefinida, o contrato dele termina no final do ano, não se sabe se ele vai renovar ou não o contrato, esse outro imbróglio está tomando o noticiário do momento. Goleiro Hugo Souza e a negociação de venda para o Corinthians, né? O Corinthians tem aí em contrato para comprar 50% dos direitos econômicos do goleiro, só que eu tenho uma informação de agora que eu apurei. O Flamengo recusou nesta segunda-feira a garantia financeira dada pelo Corinthians, né? O Flamengo não aceita a Brax como fiadora. Segundo o Flamengo, o Corinthians terá que arrumar um outro fiador, porque com a Brax não vai fechar negócio em relação ao goleiro Hugo Souza. Isso porque a Brax também é fiadora da contratação do Mateuzinho, lateral direito, e já está em atraso numa das parcelas. Por isso que o Flamengo não aceita a Brax como fiadora. O Flamengo informou ao Corinthians que o clube terá que pagar 500 mil, mais uma vez, 500 mil reais para a utilização do goleiro no próximo domingo, independente da conclusão do negócio. O Flamengo entende dessa forma, o Corinthians não, né? O contrato prevê que o preço final é de 4 milhões e 800 mil reais, né? Que é o que equivale a 800 mil euros, o preço fixado para a compra do jogador, parcelado em 4 vezes ao longo de 2025, 2026. Agora, pode o negócio ser feito à vista também, com pagamento à vista. A definição do negócio pode acabar na justiça. E os clubes estão tentando encontrar uma solução pacífica, mas está difícil nesse momento encontrar uma solução. E o que vai acontecer não se sabe, mas tem tudo para acabar na justiça, porque o Corinthians entende de uma forma e o Flamengo entende de outra. Eles não se entendem, o fiador, o Flamengo não aceita e fica esse imbróglio aí para resolver. Mas domingo o Flamengo entende que pro Hugo Souza estar em campo contra o Flamengo, o Corinthians terá que pagar novamente 500 mil reais, Bruno. Pois é, hein, Cícero? Pacífica realmente já não existe. Então, Cícero trazendo essa informação pra gente, como o Corinthians não exerceu a compra, o Flamengo não aceitou essa garantia, então até o próximo jogo tem que pagar, então, aquela multa de 500 mil reais pra ele poder atuar. Obrigado, viu, Cícero? Como já aconteceu na partida de ida. Olha aí, ó, o Flamengo entrou na semana decisiva para os jogos que vai encontrar o Fluminense pelo Brasileirão e o Corinthians na Copa do Brasil. 2 jogos muito importantes e a data FIFA está servindo para o Flamengo ajustar os últimos detalhes dessa partida. Vamos ver. A equipe Pronto, de agora Felipe sai todo Luiz mundo, tem né? 2 importantes missões pela frente. A primeira ainda pelo Brasileirão, que mesmo distante do Botafogo, o foco é continuar vencendo na competição e não desistir. A esperança no rubro-negro foi retomada pela torcida com a chegada de Felipe Luiz, que em pouco tempo mostrou um desempenho com o DNA do Flamengo. Isso não foi apenas nos torcedores, mas também no elenco. Durante os treinos nesse período de data FIFA, o clima tem sido de leveza, com direito a brincadeiras, muitos sorrisos e também trabalho intenso. O fato de Felipe Luiz também ser muito participativo nos exercícios tem chamado a atenção e motivado a equipe. Isso ainda ajuda para as missões do rubro-negro e que uma delas Felipe Luiz conhece bem. Como jogador, Felipe foi quem mais brilhou com a camisa rubro-negra em cima do tricolor. Felipe jogou ao todo 31 clássicos pelo Flamengo e soma 16 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. E agora o desafio será como técnico do rubro-negro no Maracanã. O Flamengo irá enfrentar o rival na próxima quinta. Ao todo, já foram 4 atividades com o time que se reapresenta nesta segunda para uma semana que será decisiva. Boa tarde, você de casa. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Começamos de um jeito diferente. A semana passada foi uma semana especial, o sábado de Dia das Crianças, sábado de Nossa Senhora Aparecida. Ô, Vene Casagrande, Vene que não tem filhos, né? E nem tem vontade de que ter uma opção dele. É não ter, muito bem. E a minha mãe acha isso um absurdo. Eu falo, mãe, hoje isso é muito normal. Tem uma geração aí que tá super normal não querer ter filhos. Ô, Vene Casagrande, vamos deixar de lado essa história de criançada? Vamos falar de Flamengo? Tem algum detalhe
diferente que tenha acontecido nos treinamentos do Felipe Luiz? Alguma curiosidade? O povo quer saber, porque eu tô vendo os rubro-negros muito empolgados em relação ao Felipe Luiz. Né? Entramos naquela fase do ciclo vicioso no Flamengo. Novo treinador chega, aí o próximo passo os treinamentos agradam, os jogadores estão gostando bastante. É sempre assim? É sempre assim, de 2019 para cá é sempre assim. Aí o próximo passo o time começa a cair de rendimento, aí depois os jogadores não compram mais a ideia do treinador e depois o treinador é demitido. Então, vamos aproveitar essa fase boa do ciclo vicioso do Flamengo e dizer que os treinamentos de fato estão sendo muito bons e proveitosos pelo técnico Felipe Luiz. Eu disse na semana passada que ele focou muito na preparação física e ele focou muito nessa parte. Agora ele vai focar também na parte tática, né, que é extremamente importante. Lembrando que o Flamengo entra uma semana decisiva. Campeonato Brasileiro tem um Fla-Flu, quinta-feira, que é um jogo extremamente importante, embora eu ache o jogo mais importante para o Fluminense do que propriamente para o Flamengo. E no domingo tem o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil diante do Corinthians. Um jogo que já começou nos bastidores, muita coisa acontecendo fora das quatro linhas envolvendo os dois clubes, mas é uma semana importante. Acredito eu que o Felipe Luiz esteja utilizando também bastante jogadores da base, na ausência de vários jogadores que estão com suas respectivas seleções. É uma pena, por exemplo, ele não tem o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno está lá com a seleção brasileira apenas a passeio, porque pelo visto não vai entrar em campo. Mas dito isso, Felipe Luiz novamente aproveitando os dias que ele tem à disposição. Lembrando que quarta-feira já volta tudo ao normal, né? A seleção joga amanhã, na terça-feira, e na quarta-feira, para quem tá com saudade de futebol, do futebol nosso, dos clubes, já na quarta-feira tudo volta, inclusive o Vasco, a gente já vai falar de Vasco. Mas amanhã tem Brasil e Peru. Tu vai ver o Peru, né, Pedro? Não. Vou ver o Brasil. Ele? Só pra ver se você tava esperto. E eu vou, quando a bola rolar, pra não ver o Peru entrar. Beleza, então. Quando a bola rolar, eu coloco no programa. Dia das Crianças, né? O pessoal já que tá saindo da infância, entrando na juventude, tá trabalhando hoje aqui nesse programa. Ô, Pedrosa, olha só, a gente tá falando desse Flamengo e o Vene traz um ponto que é o que é esse ciclo do Flamengo em relação aos seus treinadores. E vocês falaram muito em relação à diretoria. São as escolhas da diretoria, talvez sem um planejamento, mas também muito se envolve ao perfil de um elenco, assim, como que recebe, como também não consegue mais funcionar diante talvez de um trabalho que não está sendo aceito ali por um grupo. Você acha que é por aí ou não? Acho que é por aí sim, mas a gente tem que lembrar que o Felipe Luiz, de todos os treinadores que a gente falou aqui, ele conheceu todos e ele conheceu todos os ambientes e todas as fases do Flamengo. Então, se tem alguém indicado para poder detectar o que ele não deve fazer dentro desse ambiente, sem dúvida alguma é o Felipe Luiz. Fora a aceitação de ser um grande cara, de ter um grande caráter, uma grande carreira também. Eu acho que dentro do futebol é muito importante quando o técnico ele tem a sua ideia comprada, mas principalmente porque ele é respeitado por aquilo ali. Eu tenho certeza que todos os jogadores do Flamengo respeitam o Felipe Luiz e ouvem quando ele fala. E agora é entender também o que essa diretoria pensa. Mas lembrando, cara, não dá pra gente cravar nada porque daqui a um mês, daqui a pouco mais de um mês, vai ter uma eleição do Flamengo. Então eu não sei qual é a diretoria que vai estar no Flamengo, não sei se a oposição vai entrar, se a situação continua, até pra gente falar sobre 2025. O que eu tenho pra falar nesse momento agora é que o Felipe Luiz tem muito mais condições de blindar esse elenco e falar sobre a parte esportiva do que qualquer outro treinador, como a gente falou na escolha. Agora, pro ano que vem, é uma verdadeira incógnita. O Flamengo promoveu uma coletiva com o Gabigol, sendo que todas as perguntas foram feitas por crianças. E uma dessas perguntas chamou muita atenção. O tema foi o novo estádio do Flamengo. Cadê? Minha expectativa é enorme. Espero poder jogar no estádio do Flamengo, com a camisa do Flamengo. Quem sabe, mais uma vez, marcar o meu nome, fazendo o primeiro gol no estádio do Flamengo. Claro, se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. E estou muito feliz com esse projeto do estádio. Creio eu que o Flamengo merecia ter um estádio. Vai ter um dos maiores estádios, se não for o maior, do Brasil. E estou muito ansioso para que isso aconteça. Até o rostinho do Gabigol tá diferente, né? Tudo bem que tinha uma coisa meio ternurinha ali, que são crianças fazendo perguntas, mas eu tô achando até o sorriso dele mais à vontade, né, Vene? Você não tá sentindo isso, não? Eu sinto isso. Óbvio que eu não tô vivendo o dia a dia lá do Ninho do Urubu, mas as pessoas relatam isso. A gente consegue perceber também nos vídeos, nas imagens do Gabigol. O próprio pai do jogador veio publicamente dizer: o meu menino voltou a sorrir. Obviamente ele tá mais leve por conta de toda a situação. A chegada do Felipe Luiz, que é um amigo pessoal do Gabigol. O Felipe Luiz, inclusive, foi no aniversário do Gabigol recentemente. É um cara que tinha uma boa relação com o Gabigol nos tempos quando eles eram jogadores
jogadores juntos do Flamengo, então óbvio que isso ajuda. E claro, gente, assim, a construção do estádio de uma maneira bem otimista é daqui a 5 anos. Ele jamais vai dar uma resposta grosseira para uma criança. Ele vai falar o quê para a criança? Olha, daqui a 5 anos eu não vou estar mais aqui no Flamengo? Que pergunta é essa? Não, claro que não. Inclusive a pergunta da criança foi boa. Mas imagina que ele até fala de uma forma bem carinhosa, eu vou estar com a camisa do Flamengo no sentido, às vezes ele não tá nem mais jogando, né? Mas que ele estará torcendo pelo clube. Não tem como projetar, não tem como tirar nada dessa sonora. E eu acho até que o Gabigol foi inteligente na resposta. Também ele tá cavando uma renovação. Ele tem o desejo de renovar. Isso aí a gente sabe muito bem. Você acha que o jogo mudou? Independentemente dessa sonora. Eu acho que a vontade do Gabigol pode ter aumentado em querer ficar mais no Flamengo. Óbvio que se fosse o Tite, qual seria a vontade de ele continuar no Flamengo, sendo que ele não era utilizado? Eu acho que a vontade dele mudou. Mas, gente, independentemente da vontade dele, a atual gestão nada pode fazer. Não seria justo você renovar o contrato do Gabigol, dando um longo contrato a ele, inclusive valores altos, sendo que daqui a 60 dias tem uma eleição presidencial. Isso aí é uma decisão que a futura gestão tem que tomar. Mas a resposta do Gabigol, gente, foi para uma criança. Daqui a 5 anos a gente não sabe se o Gabigol vai estar no Flamengo ou não, mas eu acho que ali também tem uma resposta entre linhas, digamos assim. Olha, se depender de mim, eu renovo. Ô, Pedrosa, como o futebol é doido, né? A gente estava há um mês falando de um momento de Tite, tudo estremecido, uma certeza já quase que absoluta, porque o absoluto não existe no futebol, que ele não ia continuar, e agora a gente já está falando de uma possível renovação com o Gabigol. Não é uma informação, é o que a gente vai analisando, o que a gente vai vendo, até pela vontade do jogador, né? O futebol é muito louco, né, Pedrosa? Muito louco, ainda mais se a gente for pensar em tudo que aconteceu com o Gabigol, primeiro uma promessa dessa diretoria em renovar com ele, aí depois a renovação emperrou, aí o Gabigol flerta com alguns times, né, Palmeiras, aí depois Corinthians, veste camisa, tem doping, a diretoria oferece um contrato com 50% de aumento com 1 ano e ele se sente desvalorizado não pela questão financeira, mas pela duração pouca aí do contrato que foi oferecido, e agora o Felipe Luiz é um novo treinador, é um cara que sem dúvida alguma, se ficar para 2025, não vai querer que o Gabigol saia, até porque sabe do potencial dele, não só é um amigo, mas entende o Gabigol como um grande jogador, que ele é de fato. Agora, novamente, eu vou concordar com o Vene que essa diretoria não pode renovar com o Gabigol por um longo período, ainda mais com as cifras envolvidas do que o Gabigol ganha. O outro ponto é que o Gabigol tem que voltar a jogar bola, porque se ele não voltar a jogar bola, justificar o alto salário que ele ganha vai ficar muito complicado até para o Felipe Luiz, que é muito amigo dele. Então, assim, ele tem que usar essa reta final para mostrar que sim, que ele quer continuar no Flamengo e que ele quer renovar o seu contrato, independentemente de qual diretoria vai continuar na próxima temporada. Olha só, a gente vai mudar o assunto agora, vai para Hugo Souza. Aliás, esse assunto tá rendendo, hein, Vene? E é sobre a nossa enquete. A gente dá a informação e depois eu trago você para responder a pergunta. Já vai seguindo a gente lá no Twitter, @SBTRio é o nosso Twitter, segue a gente, #SBT Esportivo, assim você conversa com a gente. Já vou mostrar para vocês a enquete, porque mais um capítulo da novela da compra do Hugo Souza. O Vene Casagrande, como é que tá essa situação? Corinthians vai ter que pagar outra multa? Conta pra gente o que tá acontecendo, Vene. Vamos lá, não existe mais negociação. O que existe é um contrato que foi firmado quando o jogador foi emprestado ao Corinthians. A opção de compra pode ser exercida a partir do dia 10 de outubro no valor de 800 mil euros. E essa opção de compra precisa ser paga à vista ou com garantidor, que na verdade é um fiador, que o Flamengo aceite. E aí o Corinthians, no final de semana, a gente trouxe isso durante o final de semana, o Corinthians apresentou uma proposta ao Flamengo de um fiador. Só que o fiador é o mesmo da negociação envolvendo o Mateuzinho. E na negociação envolvendo o Mateuzinho, as parcelas estão em atraso. É uma pessoa física, o fiador? Não, é uma empresa. É a Brax, que é patrocinadora do Corinthians, também é patrocinadora do Flamengo. Só que esse fiador também não firmou, ou seja, há inadimplência na questão do Mateuzinho. Então o Flamengo virou e falou assim, como é que você quer me apresentar o mesmo fiador que já está me devendo em outra negociação? É basicamente o seguinte, você é dono de, sei lá, uma concessionária de carro. Eu sou um cliente. Eu vou lá, compro um carro apresentando um fiador de maneira parcelada. E aí eu atrasei as parcelas. Só que aí eu volto um tempo, depois eu quero comprar um outro carro. E aí para parcelar esse carro, eu vou apresentar o mesmo fiador. Você vai aceitar? Não. Não. Então assim, não adianta essa inversão de valor que está acontecendo. Muita gente culpando, muita gente lá do lado de São Paulo, do lado do Corinthians, culpando o Flamengo nessa situação. O Flamengo não tem culpa de nada. A gente não pode simplesmente jogar a culpa no Flamengo. O Flamengo não é obrigado a aceitar novamente um fiador que não tem nenhuma garantia que vai pagar.
Eu não aceitaria. Claro que não, não faz o menor sentido, você estar invertendo os valores. Aí muita gente fala assim, mas qual é o problema de dever no parcelamento do Mateuzinho? Eu vou dar um exemplo. Imagina se o Flamengo é eliminado na Copa do Brasil pro Corinthians com o gol do Mateuzinho. É isso, gente. É basicamente isso. Não tem como o Flamengo aceitar essa situação. Imagina ir para o pênalti e o Hugo pegar 3 pênaltis. Perfeito, só que se o Hugo entrar em campo no domingo sem que o Corinthians tenha comprado o jogador, o Flamengo vai receber o valor da multa lá pela partida, que é de 500 mil reais. Mas vai receber? Não, olha só, o Flamengo não pode dizer pro Corinthians, não, você não vai botar o Hugo Souza em campo. Por contrato, o Corinthians pode pagar até 24 horas depois. Então o Hugo Souza joga e depois o Corinthians paga ao Flamengo. Se o Corinthians não pagar ao Flamengo essa multa de 500 mil reais pela partida, a cláusula de compra não pode ser exercida. Isso também está em contrato. Ou seja, para o Flamengo, tudo ok, tá tudo em contrato, isso é contrato, gente. Não é porque o Flamengo tá jogando duro, porque fez uma negociação ruim com valor pequeno sobre o Hugo Souza. Isso é uma outra discussão. O Flamengo está exigindo tudo que está em contrato. E outra, estamos falando de um clube que não tem nome no mercado. Tá devendo a Deus o mundo. Como é que você vai fazer negócio com um clube que tá devendo a todo mundo? Pra ver o que o povo tá achando. Quem tá certo na história envolvendo o goleiro Hugo Souza? O Flamengo tá certo? Quem tá certo, tá? O Corinthians tá certo? Ou os dois? Ninguém, absolutamente ninguém votou. Não, agora alguém, não sei. Não, o Flamengo certo. Você acha que o Flamengo tá certo? O Vene Pedrosa acha quem tá certo? Eu vou comprar uma camisa do Vene. E eu falo pro Vene, toma aqui, eu vou comprar a camisa, mas eu vou te dar uma garantia de que a mesma camisa que eu já tentei comprar sua, eu não consegui pagar. E o Vene fala pra mim, não vou te vender, Pedrosa. Quem tá certo nessa história? Não faz o menor sentido. O povo pode votar, tá? Existe uma inversão de valor nessa situação, gente. E na boa, assim, vários clubes devem a outros clubes. Beleza. Vou dar um exemplo. O Botafogo, de fato, está devendo ao América Mineiro. O Vasco está devendo a alguém. A questão é que o Corinthians está devendo a todo mundo e continua contratando. Esse é o ponto. Vamos lá, olha, vota lá, @SBT Rio, cadê o nosso Twitter? Tá aqui, ó, na tela. Aí, @SBT Rio, segue a gente lá no Twitter e vota na enquete. Quem tá certo nessa história do Hugo Souza? É o Flamengo, é o Corinthians ou os dois? Vota lá, eu quero saber a sua opinião. Pessoal, hoje o Flamengo se reapresentou para a preparação no jogo contra o Fluminense, né? O Flamengo que vai ter um jogo contra o Fluminense nesta quinta-feira, dia 17. Então o Flamengo já está se preparando para esse jogo, um jogo atrasado aí. O Flamengo já se prepara e o elenco já se reapresentou para essa partida. Tem também novidade aí que o Corinthians corre contra o tempo para convencer o Flamengo a vender o Hugo Souza. É o Flamengo que tem aí toda essa briga com o Corinthians, né? Já vem lá de antes. Num jogador a qual o Flamengo vendeu para o Corinthians parcelado e o Corinthians, né, deu aí meio que um calote no time do Flamengo. Acho que o Flamengo não seria tão, né, displicente em ceder o jogador se não for o pagamento todo à vista, né? Já que o Flamengo já tomou um tombo uma vez, né, do próprio Corinthians numa venda do jogador a qual o Corinthians não pagou ainda as parcelas que era feita em acordo no contrato. Então o Flamengo só deveria vender o Hugo mesmo se caso o Corinthians chegasse com 100% do pagamento. Aí sim o Flamengo poderia vender o jogador. Mas até agora, se o Corinthians não pagou nem o Mateuzinho, imagine se vai pagar o Hugo, né? Então, vamos ver aí o que pode acontecer. Já lembrando que no jogo da volta, né, da Copa do Brasil, o Corinthians terá que pagar 500 mil reais também, caso queira que o Hugo atue contra o time do Flamengo. Isso aí é mais uma cláusula do contrato de empréstimo. Mas e aí? Estão animados? O que é que vocês acham? Deixa aqui o seu palpite, o seu placar para esse jogo também entre Flamengo e Fluminense aí pelo Campeonato Brasileiro, jogo de partida atrasada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!